Bom, boa noite, pessoal. Acho que a maioria já me conhece. Eu trouxe para vocês hoje 5 whiskies que são as 3 famílias mais importantes da Pernod, que é Glenlivet, que é o single malt, um dos mais vendidos do mundo. A gente tem uma família grande, mas aqui no Brasil somos só 3. O Founders, o Glenlivet 15, que foi o primeiro whisky feito em barril de vinho francês, nunca tinha sido um single malt feito, envelhecido nesse barril. A gente tem o Royal Salute, que quase dispensa apresentações. Chivas 18, para quem ainda não sabe, acabou de ganhar semana passada como o melhor blended whisky de 18 anos do mundo. Tá? E o Ballantine's, que ganhou ano passado, o Ballantine's 17. A grande questão, na verdade, dos single malts é que eu percebo que muita gente tem dificuldade de colocar gelo estraga whisky, água não. Na verdade, nenhum dos dois estraga. Né? A maneira de beber o whisky, o que rege isso é onde a gente está. Se está num lugar muito quente, a pessoa acaba usando mais gelo. Na Escócia ninguém usa gelo, porque é um país gelado. Uma pergunta, até para iniciar esse processo, se explicasse um pouquinho a diferença de blended e single. Vou falar. O single malt é um sabor específico, o nome já diz, single é um whisky só. O whisky blended, na verdade, esses whiskies todos nossos são da região norte da Escócia. A gente representa os whiskies florais, frutados, mas desses whiskies, 2 deles ainda tem toque de defumação para quem gosta de defumação. E aí vem o que você acabou de perguntar. Como é que um whisky é floral e tem toque de defumação? Isso acontece num blender. Porque o blender, para ser mais fácil para entender, o blender é como um perfume. Né? Um perfume, como é que você monta o perfume? Você junta diversas essências, elas interagem, cria uma fragrância. Cada pessoa vai ter sensibilidade com o aroma. Né? Então você pode perceber mais o defumado, o outro ardido, o outro da fruta. Então basicamente, o single malt é mais complexo. Né? O blender é um whisky complexo. O single malt ele pode ser complexo pela idade, mas é um sabor muito específico de uma região, muito parecido com vinho. Né? Você pega um vinho específico de uma região e é aquele sabor daquela uva bem específica. O whisky é exatamente isso. Você pegar um whisky do mar, ele vai ser extremamente defumado, salgado. Você pega um whisky da região floral, ele vai ser bem mais adocicado, amadeirado e floral. Então, basicamente, é a grande diferença entre eles. Tem ainda um representante aqui de um whisky que é muito novo agora, que são os whiskies sem idade. Vocês escutaram falar dos whiskies? Na Escócia a gente chama de NAS, N-A-S. São os whiskies sem idade, mas eles têm um nome, né, como esse Founders Reserve, ou outros nomes. Normalmente esse nome denota que o whisky foi fechado num barril específico. Né? Então, ou barril de bourbon, a gente acabou de lançar um Chivas 15, que é um blender, também barril de conhaque, que é bastante raro, né? Não é tão comum encontrar esse tipo de whisky. Então, é uma questão nova na Escócia. Essa última década eles estão descobrindo que você pode conseguir um whisky melhor, não só pela idade, e sim ou pelo blend, no caso dos whiskies blended, ou por troca de barris. Né? Então você vai ver que tem barril que é triple cask, então foi trocado 3 vezes. Cada barril que você troca dá uma nota de sabor para a bebida. Né? Não quer dizer que eu usar o barril de bourbon vai trazer sabor do bourbon para o meu whisky, não é isso. Mas um barril que foi curtido por bourbon vai emitir notas específicas. Então eles estão conseguindo compor um sabor através de barris. Que é uma coisa extremamente nova e cada vez vocês vão ver mais isso no mercado. Normalmente esses whiskies não têm idade, mas têm um nome específico. Ou Founders Reserve, ou uma reserva específica, ou algum nome genérico qualquer. Tá? Então isso é uma coisa bastante nova na Escócia. Alguém tem alguma dúvida, quer saber de alguma questão que eu não falei aqui? Se vocês tiverem também... Você explicou pra gente agora há pouco a história da água, você estava começando a explicar. A água, na verdade, a água abre o buquê do whisky. Né? Ao contrário do gelo, que o gelo fecha o buquê de qualquer bebida. Então, quando a gente coloca muito gelo, a gente tem 2 problemas. Primeiro, que ele anestesia as papilas gustativas, então você vai sentir muito menos. Isso você pode fazer na sua casa com qualquer whisky, é muito evidente, não precisa ser especialista. A gente percebe facilmente isso. Então, o ideal é você colocar água. Ela pode estar até um pouquinho gelada, porque a quantidade de água que a gente põe é muito pequena. Então, 10%, 15%. O ideal seria isso. É importante também você tomar o whisky sem nada e no segundo gole você colocar uma água, para você perceber como ele muda, na verdade. Né? Então, o excesso de gelo,
sempre vai atrapalhar o uísque, porque ele vai contrair o buquê da bebida e vai te anestesiar a boca. Então o ideal é sempre que você coloca um pouquinho de água, ou uma pedrinha ou duas de gelo, e você vai seguindo nessa linha que você vai sentir mais prazer com a bebida. O número de anos é o tempo que ele fica no barril, é isso? Se tiver impresso qualquer uísque que esteja com alguma idade no rótulo, é o contrário do que eu falei agora, dos NAF. Significa o quê? Que o barril, a bebida ficou 21 anos dentro do barril, no mínimo. No caso de blender, eu acabei de explicar, blender é um monte de uísque. Então, a média tem 21? Não, é o uísque mais novo da mistura. Então, nessa garrafa eu posso ter uísque de 22, de 23, de 25, mas nenhum abaixo de 21. Então, a garantia escocesa do rótulo é a garantia de que todos, a idade do menor ingrediente da mistura. Então isso é regra na Escócia, é lei. Então basicamente, por isso que são mais caros os whiskies que têm idade do que os que não têm idade nenhuma, porque são mais caros para se fazer, porque existe uma evaporação. Um barril de Royal Salute, por exemplo, depois de 21 anos, 40% do barril evaporou. Então a bebida fica cara, né? Fica um pouco mais cara, porque a gente perde ela. Rendimento. A gente perde ela ao longo dos anos. Então quanto mais envelhecido, mais evaporação você vai ter. Na Escócia a gente tem uma evaporação ainda pequena, se comparar com os Estados Unidos ou com outros países que são mais quentes. Então aí você tem mais evaporação. Na Escócia é uma taxa de 2% ao ano. Uma outra questão importante, se vocês tiverem whiskies guardados em casa, não guardem por muito tempo. O whisky não tem prazo de validade, mas ele é colocado na garrafa no melhor momento da vida dele, no ápice da evolução. Se você demorar muito para consumi-lo, mesmo que você guarde direitinho, ao abrigo de luz, que não pegue temperaturas extremas, ele vai ter esse problema. Então, se você... prazo ideal, eu acho que de 5 a 10 anos ele está ok. Um pouco mais, aí vai depender do jeito que você guardou, se é muito quente. Qual a maneira? Se o whisky é como o Royal Salute, ele tem garrafa escura, a bebida não gosta de luz. Então, se vocês tiverem bebidas mais velhas, de 20 anos, 15 anos para cima, e ela for de vidro transparente, é legal você guardar no cartucho. Porque o cartucho abriga da luz. O whisky não tem problema de temperatura, como o vinho, né? Porque o whisky não envelhece na garrafa. Ele é parado no melhor momento da vida dele. Se você demorar para tomar, ele vai evoluir, ele vai para trás. Então, quanto mais tempo você demorar para tomar... E ele pode evaporar? Evapora. Evapora? Essa garrafa mesmo, o Royal Salute, para quem já conhece há tanto tempo, essa bebida foi feita em 1953. E era porcelana. Porcelana é poroso. Então muitas pessoas guardavam, sei lá, 15 anos a garrafa e quando abria, tinha metade. E aí achavam que alguém tinha bebido escondido. Por isso é a minha pergunta. Não era isso.